Bom, essa número 8 aí foi da FAP. Então, lendo a questão aí junto com vocês, o que a gente tem nessa questão? Durante um programa nacional de imunização contra uma forma virulenta de gripe, representantes do Ministério da Saúde constataram que o custo da vacinação de X% da população, então X aí representa a porcentagem, tá? Era de aproximadamente, aí deu uma função, f de x, onde f de x representa milhões de reais, tá? E x está representando a porcentagem do custo dessa vacinação da população. Então a pergunta é, qual é a porcentagem vacinada da população, sabendo que o investimento do governo, do Ministério da Saúde, foi de 37,5 milhões de reais. Então, como a fórmula já está em milhões de reais, então a gente não tem que converter esse dinheiro aqui. Deixa ele exatamente do jeito que está, 37,5. Vamos lá então, resolvendo a questão. Seguinte, primeiro passo, a gente sabe que a função é essa daí que está na tela, f de x, que significa a quantidade em milhões, e x, que representa a porcentagem. Então, primeira análise, se x representa a porcentagem, qual é o total da população? Não sei em quantidade aqui, mas eu sei que o total da população é 100%, não passa de 100%. Então, quer dizer que nessa fórmula aqui, o maior número possível para a gente substituir o x vai ser o 100, mas ele nem vai estar perguntando isso, é só uma ideia que você tem que começar a interpretar. Então, o maior possível para esse número possível no momento para esse x é um 100. A pergunta está sendo, quanto vale esse x, sabendo que a função, o f de x, vai ser trocado pelo 37,5. Olha como é que fica. Fica assim, ó. O f de x foi trocado por 37,5 e o restante eu mantive intacto. Agora é resolver essa questão. Repara que o 200 menos x, que é o denominador, vai passar para o outro lado, só que multiplicando. Então, vou organizar a conta bem cautelosamente aqui para vocês acompanharem. Passei o parênteses todo para o outro lado multiplicando. E o 37,5 vai ter que aplicar agora o famoso chuveirinho, regra da propriedade distributiva. 37,5 vezes 200 e 37,5 vezes menos x, ficando assim a resolução. Olhando para essa resolução atual, o que eu tenho que fazer? Passar tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro, lembrando que não importa, né? Eu passar tudo para o lado esquerdo, que é o primeiro membro, ou tudo para o lado direito, que é o segundo membro, não importa onde o x vai ficar, na verdade. Passando aí tudo que é x para um lado, acabei optando em passar tudo aí para a direita. Por quê? Porque estava mais rápido fazer isso. Menos 37,5 passou para lá positivo. Só isso. Repetiu 7.500 e passei para o outro lado positivo, já fazendo aí, né, realizando a soma. E o 187,5 agora vai passar para o outro lado fazendo o quê? Quem está multiplicando passa dividindo, finaliza a conta. 7.500 dividido por 187,5 está dando quanto? 40. Ou seja, 40% da população foi de fato vacinada. Por isso que o governo, o Ministério da Saúde, gastou quanto em dinheiro? 37,5 milhões. Se tivessem mais pessoas vacinadas, teria gasto um dinheiro muito maior. Tudo bem, galera? Então essa foi uma questão que caiu na FAP, que envolveu porcentagem, interpretação de texto e conceito básico de função, que é apenas pegar a função e trocar ali o valor de f de x pelo 37,5. Mais nada que o aluno precisava saber aqui de função, tá? Vamos agora para a próxima questão, vamos ver o que nos espera nessa questão aí. Então, a questão número 9. Questão número 9 caiu no Enem. Como a gente está aí no auge desse problema, consegui encontrar até algumas questões puxando aí esse enredo, tá? Esse tema. Então vamos lá, questão também recente do Enem. E uma questão que envolve apenas interpretação de dados de uma tabela, tá? Mais nada. E conceito básico de porcentagem, beleza? Então vamos lá. Devido ao não cumprimento das metas, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela abaixo representa o quê? Quantidade de pessoas já vacinadas,
dentro de um grupo de risco, até a data de início da prorrogação da campanha. Qual é a porcentagem do total de pessoas desse grupo de risco já vacinadas? Então, na tabela, vamos começar a dar uma olhadinha para essa tabela aí com mais carinho. Vamos observar essa tabela aí. O que a gente tem? Primeiro, a gente tem o grupo de risco, que são 5, população em milhões, né, em milhão, em cada grupo desse. E depois a gente tem aí a população já vacinada de cada grupo desse. O que isso quer dizer? Tem 4,5 milhões aí no total de crianças, sendo que desse 4,5 milhões de crianças, apenas 0,9 milhão foram vacinadas. Profissionais da saúde, gestantes, a mesma coisa. Número de pessoas e pessoas já vacinadas. A pergunta está querendo saber qual é a porcentagem de pessoas já vacinadas. Então, o que você vai ter que fazer? 3 contas. Primeira conta, vamos lá? A primeira conta força você calcular o total da população, na casa de 1 milhão. Então, o que eu fiz aqui? Somei todas as pessoas, né? 4,5 mais 2, mais 2,5, mais meio, mais 20,5, que é o total de idosos. Qual o total em milhões? 30. 30 milhões é o total dessa, no caso, população dada na tabela. Tá legal? Segunda conta que a gente vai fazer: totalizar as pessoas já vacinadas. Então tem a seguinte conta: 0,9 mais 1 mais 1,5 mais 0,4 mais 8,2. Qual é o total de pessoas já vacinadas dessa tabela? 12 milhões. Então, peraí. Eu tenho 12 milhões de pessoas vacinadas de um universo de um total de 30 milhões. Como que eu coloco essa informação em porcentagem? É só dividir. 12 dividido pelo 30. Acabou. E ver que número vai dar. Repare, se eu dividir 12, que é o total de pessoas vacinadas, pelo 30, que é o total de pessoas existentes, a resposta da divisão dá 0,4. E 0,4, convertendo, quer dizer 40%. Então, mais uma vez, uma questão de interpretação de texto, análise de tabela e uma conta simples de porcentagem, que envolve apenas somar e fazer a conversão básica de um dado numérico, né, para porcentagem. Um dado numérico que eu digo, dados soltos, né, dados colocados no texto, nesse caso numa tabela. Beleza, pessoal? Vamos embora para número 10, que está acabando. No total, se eu não me engano, foram 12 questões. A gente está indo agora para 10, que é uma outra questão de concurso também. Vamos embora. Essa questãozinha do Enem já tem um texto mais elaborado, né? Muitos detalhes que a gente tem que perceber, e eu quis chamar a atenção com o visual das cores. Então, reparem aí, para não perder o tempo fazendo a leitura, que você está com a questão aí para dar pause no vídeo e ler a questão toda, tá legal? Essa é uma vantagem. E faça isso para você conseguir ler a questão inteira, e aí depois volte aqui comigo. Seguinte, se você leu o texto todo agora, você percebeu que o que eu marquei de cores verde, vermelho, azul estão conectados. Quando eu falo que 10 mil para gastar a elaboração do projeto, eu também percebi que no texto disse que o projeto tem que reduzir em 50%. Ó, redução do projeto em 50%. E aqui fala do projeto. O 40 mil que falou do custo fixo está conectado com a pergunta do texto, que fala lá no final: qual é o percentual do desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos? Ou seja, ele deu 40 mil de custo fixo e quer saber qual é o desconto futuro que tem que ter. E de verde, ele fala o quê? É R$ 2.500 a cada metro quadrado na construção da piscina. Ele disse que a piscina tem quanto de área? 40 metros quadrados. Então tem que conectar essas informações. Além de, ele também dá no texto, que vai aumentar 25% do custo do metro quadrado. Ou seja, está conectado com esse R$ 2.500 essa informação. E chamei ele de amarelo, né, um laranjinha, a questão final, que é o orçamento. O que é orçamento? Orçamento é a soma de todos os gastos que você teve aí para a construção dessa piscina. Você teve projeto, custo fixo, custo por metro quadrado construído. A soma disso tudo é o orçamento da tua obra, tá legal?
Vamos lá então, resolvendo a questão. Nessa questão, eu preferi separar pelas mesmas cores todo o passo a passo. Então, acompanhando aqui comigo. O que eu coloquei? Projeto inicial, R$10.000. Custo fixo, R$40.000. Metro quadrado da piscina, 40 vezes 2.500. 40 metros quadrados vezes R$2.500 por metro quadrado. Deu R$100.000. Qual é o custo, né, total dessa obra? Orçamento, né, da questão, R$150.000. Ou seja, eu tenho todos os dados iniciais desse orçamento, tá? Cada etapa e o orçamento total. Agora, o que nós temos que fazer? Interpretação de texto. Ele disse que cada detalhe desses 4 que eu chamei com cores diferentes, cada um deles vai sofrer alguma modificação. Vamos na primeira modificação. O projeto vai ter uma redução de 50%. O custo do projeto, né? O custo do projeto reduzirá em 50%. Aí vamos lá. O que eu estou fazendo ali? Estou registrando quanto eu vou pagar. Pensa. Esquece um pouquinho isso daí. Se eu digo que um projeto vai sofrer uma redução de 20%, se eu falasse, né? Redução de 20%, quer dizer que eu ia pagar quanto nesse projeto? 80%. Se eu reduzir 20%, então eu vou pagar 80%. A diferença, né, sempre do 100% é o que eu vou então pagar. Por que eu estou chamando essa atenção? Porque aí o projeto era 100%, teve um desconto de 50%, uma redução de 50%. Então eu vou pagar outros 50% dele. E 50% na conversão quer dizer 0,5 vezes o R$10.000. O custo fixo, que era 40.000, essa é a pergunta. A pergunta está em cima do custo fixo. Qual é a redução que eu tenho que oferecer no custo fixo para tudo ficar perfeito, da maneira que ele deu no texto. Mas ele quer saber exatamente a redução do custo fixo. Como eu não sei a redução do custo fixo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar a redução de P. P% ou X%, dane-se. Você tem que chamar com uma variável qualquer aí. Chamei de P. Então quer dizer que P é o desconto que eu estou dando em cima do custo fixo. Só que, peraí, o custo fixo ele já existe, ele é de R$40.000. E ele é 100%, lembra disso, ele é 100%. Se eu tivesse dado um desconto de 30%, então eu ia pagar 70%. Se eu tivesse dado um desconto de 20%, então eu ia pagar 80%. Por quê? Eu tenho que subtrair sempre 100 do desconto. Como eu não sei quanto é o desconto, eu tenho que fazer 100% menos o desconto dado. Então, ficou esse 1 menos P. E, Guilherme, você falou 100%. Por que você botou 1, cara? Mole. Lembra, 100% está em porcentagem. Quem é 100% de verdade? É 100 dividido por 100. É 1, na verdade. Por isso que eu coloco aí, ó, 1 menos P. 1, que é ele mesmo, menos P, que é o desconto, que eu não sei quanto é. Beleza, galera? Mesma coisa vai acontecer na piscina e no custo total, que é a arrecadação, aí você vai entender talvez melhor. Vamos ver como é que vai ficar. No metro quadrado da piscina, vamos lembrar, o metro quadrado vai aumentar 25%. Não é um desconto, é um aumento. Foi o que ele deu no texto. Espera aí, se eu tenho que o custo por metro quadrado da piscina, já calculado, deu R$100.000, e no texto mandou eu aumentar 25%, como é que fica essa conta? Espera aí, ele já é 100%, vai aumentar 25%, 100%, aumentado 25%, ficou 125%. Lembra que 125% equivale a 1,25 vezes o 100. E por último, o custo total da arrecadação, que no texto mandou reduzir toda a arrecadação em 10%. Então, peraí, o que é reduzir em 10%? É diminuir 10%. Se eu diminuir 10%, é porque eu vou pagar quanto por ele? 90%. Esse é o detalhe, né, uma das maneiras de resolver essa questão. E aí, se eu vou pagar 90%, quer dizer que eu pago 0,9 vezes os 150.000. Então, o primeiro passo era você entender a questão, trazer os dados da questão e agora trazer a conta com os descontos. A partir daí vai virar matemática, equação, tá? Fazendo todas as multiplicações, inclusive a distributiva no azulzinho aí do custo fixo, vai ficar assim, ó, aplicando aí a multiplicação e a distributiva. Virou essa equação de variável P. Como que você vai resolver essa equação? Tentando da melhor forma possível diminuir esses valores. Se você analisar os números,
Todo mundo aí tem 3 zerinhos sobrando, ou seja, todo mundo é múltiplo do 1000. O que eu vou fazer? Vou dividir todo mundo por 1000, que assim eu diminuo minha conta, ficando assim com a resposta bem mais simples, tá? Já melhorou bastante, né? Agora termina. Quem tem letra P para um lado, quem tem número para o outro. E a parte braçal, né? A parte de análise ficou para cima. Mandei tudo que tinha número para um lado, tudo que tinha letra para um outro, ficou menos 40p de um lado e 135 menos 170 do outro. Como os dois lados vão acabar ficando negativo, você vai multiplicar a equação por menos 1, vai ficar 40p igual a 35 e finalizando P igual a 35/40, que dividindo dá 0,875. O que isso quer dizer? Quer dizer 87,5%. O que esse número está me dizendo? O valor do desconto que o cara tem que dar, né? Essa empreiteira aí tem que dar lá no custo fixo dela, tem que ser dado um desconto de 87,5% para que todo esse projeto certinho, custo do projeto, custo fixo, metro quadrado, todo ele reduza em 10%. Então, foi uma questão que envolvia muito o quê? Interpretação de dados, interpretação de texto, aí entra mesmo, né? A interpretação de texto. Pegar os dados, ser um pouco minucioso aí de como trazer esses dados para a questão e depois resolver a equação, que era a parte fácil, né, da questão. Beleza, galera? Essa foi então a questão número 10 do Enem. Agora a gente vai passar para número 11 e falta aí só mais duas. Tamo junto aí, segura mais um pouquinho. Bora lá. Questão número 11 é uma questão que fala sobre, né, no início de 2016, o fim do primeiro semestre de 2016 e depois o fim do segundo semestre de 2016. Leia o texto aí com atenção mais uma vez. Eu já fui marcando com cores os detalhes do texto, que é como você tem que resolver, né, numa prova, marcando aí a lápis os detalhes, sempre chamando a atenção, rabiscando, fazendo um círculo, marca uma linha, faz uma ondinha para você ir marcando os detalhes aí do texto, que eu sempre falo para os alunos. Leia pelo menos a questão, se possível, 3 vezes. Leia ela uma vez inteira para poder entender mais ou menos o quadro da questão, que questão é aquela. Leia a segunda vez, grifando todos os dados importantes, e leia depois com calma a terceira vez, buscando a pergunta, para não cair na armadilha da questão. Leia com atenção a pergunta, o que está querendo nessa questão, porque a pergunta pode estar no início do texto, a pergunta pode estar no meio do texto, ou a pergunta pode estar no fim do texto. Nunca sabemos onde está a pergunta, pode estar numa armadilha, questão de concurso é assim, tá? Então atenção a essa leitura aí. Legal. Então, lendo o texto todo, eu já fiz um resuminho aí para vocês, que você que tem que ler o texto e agora acompanha meu resumo, tá? No meu resumo eu coloquei assim, ó, resumão. População inicial não foi dada, então o que eu fiz? Acabei de fazer uma suposição, né? Estou supondo que são quantas pessoas? Qual é o melhor número para supor? 100. Tá aí, ó, população inicial de 100 pessoas, porque não deu no texto, tá? Início de 2016 eu tinha 90% de pessoas empregadas e 10% desempregadas. Logo, a partir desse início que eu vou fazer minha conta. Depois eu vou lendo o resto ali do meu resumo. Primeiro eu fiz esse resumão, que a partir daí eu vou começar a conta. Então a primeira conta foi fácil, né? É um número até muito óbvio. Se eu tenho 100 pessoas, 90% de 100 que são empregados, estão empregados, então eu tenho 90 pessoas empregadas. Quantos estão desempregados? 10% de 100, 10 pessoas. Legal, isso aí eu também sei fazer, Guilherme. Vamos para a próxima etapa. No final do primeiro semestre, o que vai acontecer? O que eu tenho no final do primeiro semestre? Do grupo de empregados, 30% serão demitidos. E do grupo de desempregados, 10% serão admitidos em alguma empresa. Então vai balancear aí, vai ter uma nova conta. O que a gente não pode esquecer? Qual é o total de pessoas que eu supus? 100. Então, em todos os momentos, tem sempre que dar 100, porque não importa a pessoa estar empregada ou desempregada agora, eu tenho que tirar de um lugar e colocar ele em outro. Sempre tem que fechar 100, concorda? Vamos ver. Primeiro semestre,
ficou então 70% de 90. O que isso quer dizer, 70% de 90? Total de empregados. Como é que terminou o primeiro semestre? Eu não disse que 30% foram demitidos? Então, peraí. Do total de empregados não eram 90? Eu tenho então o seguinte, de 90 pessoas, eu disse ali do lado que 30% dessas pessoas foram demitidas. Então, quantas continuaram admitidas? Quantos continuaram empregados? 70%. Esse é um detalhe. Então, 70% dos 90 continuaram admitidos, tá legal? Mas, aí vem agora a parte do azulzinho ali, do primeiro semestre. Eu não disse que 10% dos desempregados foram admitidos? Então, peraí. Qual era o total de desempregados anteriormente? 10 pessoas era o total de desempregados. Dessas 10 pessoas, eu disse que 10% dessas 10 pessoas foram agora admitidas. Então, qual é o cálculo de empregados? 70% de 90 somado a 10% de 10. Totalizando aí 0,7 vezes 90, mais 0,1 vezes 10, 63 mais 1, 64 pessoas agora estão empregadas. Nem preciso fazer conta. Se o total tem que dar 100, qual é o total de desempregados? É o que falta para 100, 36. Mas como que seria o raciocínio da conta? Mesma coisa. Lendo o texto, qual é o total de pessoas? 90. Eu não disse que 30% desses 90 foram demitidos? Então, desempregados, 30% de 90. Mas eu também não disse que 10% dos desempregados foram admitidos? Se 10% foram admitidos, quer dizer que 90% continuou desempregado. Sempre a totalidade é 100%. Então, 90% dessas 10 pessoas que estavam desempregadas, 90% continuaram desempregadas. Como é que ficou a conta? 0,3 vezes 90 mais 0,9 vezes 10 igual a 27 mais 9. 36 pessoas ainda desempregadas no final do primeiro semestre. Então, o que a gente tem aí? Na verdade, o quadro ficou ruim, né, em 2016, que eu tinha 10 pessoas desempregadas e pulou para 36 desempregados. O que vai acontecer no final aí do segundo semestre? Vamos ver? Usaremos esses dados, 64 de empregados atuais e 36 desempregados atuais. Só que vai acontecer alguma coisa na conta aí. Vamos lá? Fazendo aqui a conta, o que eu encontrei? Encontrei que 20% da galera que estava trabalhando foi demitida. Então, peraí, quantos que eu tinha trabalhando atualmente? 64 pessoas. Dessas 64 pessoas, eu disse que 20% foi demitida. Então, quer dizer que 80%, a diferença para 100, 80% continua com emprego. Ali eu estou calculando os empregados, tá? Então, ó, 80% de 64 continuaram empregados. Tá legal? Mas no texto ali do lado, no resumo, falou que 50% dos desempregados foram admitidos, graças a Deus, né? Então o que a gente tem ali? A gente tem que total de empregados, 80% de 64 mais 50% de 36, que é 50% do total dos antigos desempregados, né? E aí fazendo a conta, 0,8 vezes 64, 0,5 vezes 36, somando deu um número quebrado, Guilherme, 69,2. Estranho, lembra, 100 pessoas eu que inventei. Então agora você já pode, como a resposta está chegando no final, essa é a última etapa, eu já converti automaticamente para a porcentagem. 69,2% de pessoas que estão o quê? Empregados. Tá legal? E aí, qual o número de pessoas desempregadas? Os desempregados chegam a quanto? Vamos ver. Lembrando, 20% foram demitidos do que tinha. Então, 20% de 64. Mais 50% foi admitido, então os outros 50% continuam desempregados. 50% de 36 ainda continuam desempregados. E aí, fazendo a matemática, 0,2 vezes 64, meio vezes 36, resposta final deu 30,8, que isso é aproximadamente 31% do total de pessoas em 2016 ainda terminaram desempregados. Então, era uma questão que envolvia toda uma interpretação de texto,
separação dos dados, e depois fazer cada continha cautelosamente, início do ano, meio do ano, fim do ano. Se quisesse fazer de uma vezada só, até podia dar certo, mas a chance de errar ia ser grande. Então, é uma questão que eu recomendo sempre fazer cada etapa, né? Porque são vários eventos, vários episódios. Faz um episódio, terminou, faz o próximo episódio, e aí até chegar no momento que ele está querendo da questão, como que terminou, ou em alguma etapa, né, do ano, por exemplo. Legal? Bom, então, pessoal, chegamos no final da nossa primeira aula, aula de porcentagem. Tenho certeza que foi uma aula, né, longa, 1 hora, e que deu para ajudar de alguma forma lá atrás dos conteúdos básicos da porcentagem, fomos evoluindo até que chegamos aí em questões mais de pegada de concurso. Essa é a ideia. Estamos tentando, né, resolver alguns problemas de comunicação com vocês ainda. Via plataforma, todas as nossas aulas serão postadas na nossa plataforma, tá? Inicialmente, vamos deixar liberado no canal do YouTube, mas não é a nossa intenção. Nossa intenção é apenas ficar lá na nossa plataforma, onde você já tem uma rotina de estudo, vocês têm todas as disciplinas, e aí dentro da minha disciplina de matemática, que já tem lá outros vídeos, eu vou colocando também das outras disciplinas, inclusive da minha, dessa de porcentagem, por exemplo, fora aquele roteiro de estudo que você já tem, as questões, a parte da gamificação, do ranking que nós fazemos de acompanhamento dos alunos. O suporte vai ser todo inicialmente via plataforma, onde vocês têm todo o planejamento de estudos e devem seguir, acompanhado da apostila que vocês já têm na mão de vocês. E aí, acabei de ensinar um tópico, exemplo agora porcentagem, pega a apostila e rabisca todas as questões de porcentagem, vai anotando todas as dúvidas para, assim que a gente conseguir resolver a questão de como tirar a sua dúvida, que já estamos, né, buscando essa solução, de algumas conferências via seja o YouTube ou talvez o Skype ou alguma outra coisa. A gente vai tentar inventar alguma coisa para chegar até vocês diretamente, o tira dúvida, o aluno com o professor, mas todo o restante, o suporte da plataforma vai conseguir atender momentaneamente. Nós sabemos que não é um problema pontual, um problema nacional, e todas as escolas, todos os preparatórios estão enfrentando a mesma batalha. Nós podemos até dizer que estamos um passo à frente, porque já tínhamos uma plataforma de ensino, coisa que muito curso não tem. E agora vamos dar aquela turbinada na plataforma com esses vídeos extras, né, que vão ajudar, com certeza, a minimizar um pouquinho desses problemas. Tá legal? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nós vamos informando as novidades que vão estar acontecendo por aí, de videoconferência, alguma aula que a gente vai conseguir propor de alguma forma diferente. Quem não estiver acessando por algum motivo a nossa plataforma ainda, o erro no login ou na senha, por favor, mandam um contato via telefone, né, que vocês têm o meu número, quem não tem anote, 22 99894 3087. Manda o contato direto para mim que eu vou estar cadastrando na plataforma, tá legal? É isso, pessoal, a gente vai se falando, eu vou postando novos vídeos para vocês logo logo. Forte abraço!